de Alice Santana, um enorme rabo de baleia. Um enorme rabo de baleia cruzaria a sala neste momento. Sem barulho algum, o bicho afundaria nas tábuas corridas e sumiria sem que percebêssemos. No sofá, a falta de assunto. O que eu queria, mas não te conto, era abraçar a baleia, mergulhar com ela. Sinto um tédio pavoroso desses dias de água parada acumulando mosquito. Apesar da agitação dos dias, da exaustão dos dias, o corpo que chega exausto em casa, com a mão esticada em busca de um copo d'água. A urgência de seguir para uma terça ou quarta boia. E a vontade é de abraçar um enorme rabo de baleia, seguir com ela. Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio da nossa live poética A Poesia é Pop, que acontece todas as terças e sextas-feiras, às 20 horas, sempre aqui no Instagram da Duas Telas Produções. Eu me chamo Pedro e tenho a alegria de poder fazer todas essas entrevistas com os meus amigos. Bom, hoje eu vou chamar esse episódio de Um Instante Poesia, porque a minha entrevistada de hoje poderia se chamar Poesia, porque tudo o que ela toca, tudo o que ela sente é poesia. Se ela avista o mar já não é o mar. O mar é matéria líquida, azul, poesia. Foi com ela que eu aprendi a ser desgraçadamente sentimental. Foi com ela que eu aprendi que existem outros carnavais. O livro dela se chama Os Olhos da Máquina, e é isso mesmo. Ela é uma máquina de fazer poesia. Eu converso hoje com a poeta amapaense Aline Monteiro. Eu vou chamar aqui a Aline para que a gente possa começar. E aí, Aline? Olá, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, querida. Fiquei um pouquinho nervoso aqui falando de ti, porque nesse começo, né, esse texto que eu faço para todos os meus convidados. Porque, de verdade, hoje eu estou entrevistando uma pessoa da qual eu sou fã demais. Eu sou muito teu fã. A gente já conversou muito sobre poesia, a gente já compartilhou muita poesia, mas essa é a primeira vez, eu acho, que a gente pode conversar abertamente sobre poesia, né? Sim, verdade. Quero agradecer o convite e parabenizar vocês por esse projeto tão bacana, assim, de criar pontes, né, entre o Amapá e outros lugares, né, promover esse diálogo. Agradecer, parabenizar você e a Duas Telas Produções que faz um trabalho belíssimo, não só com a literatura aqui no estado, mas com todas as vertentes, né, artísticas. E isso. Muito obrigada pelo convite. Ah, que isso. Vamos começar, então? Vamos. Bom, primeira pergunta, acho que eu nunca te perguntei isso, mas eu gostaria de saber por que poesia e não outra coisa. Nossa, cara, eu acho que, não querendo ser pretensiosa, mas eu acho que a poesia escolhe a gente. A gente escolhe a poesia, mas a poesia também escolhe a gente. E quando eu era criança eu tive contato com inúmeros gêneros textuais, vários tipos de textos, mas o que me chamou a atenção mesmo foi a poesia. Né? Eu não sei te explicar por quê, né? Mas eu sei que eu tive uma identificação muito grande, né? Desde criança, né? Eu leio desde criança, desde o momento que eu aprendi a ler. E a poesia me chamou a atenção pelo ritmo, pela sonoridade. Eu gostava de ler os poemas, né, em voz alta, e eu achava bonita aquela melodia, né, que a poesia carregava, né, mesmo sem entender direito, mas eu sentia que aquilo era poesia, né? Então eu acho que a gente se escolheu, né? Que lindo. E Aline, qual é o teu lugar na poesia? Ai, o meu lugar na poesia.
Isso. Qual é o teu lugar na poesia? Olha, uma pergunta assim difícil, né? Mas o meu lugar na poesia, eu acho que eu tenho um lugar na poesia por causa dos olhares, né? Eu gosto de lançar olhares, os meus olhares sobre as minhas vivências, as minhas histórias, né, sobre o mundo. Sim. Então, acho que por isso que eu tenho, né, eu procuro constantemente esse meu lugar na poesia, porque eu quero falar sobre as minhas experiências, né, as minhas vivências através da poesia, né? Então, é um lugar que eu estou buscando constantemente, né? Porque a gente sabe que muitos olhares, né? Esses olhares eles são invisibilizados, né? E quando isso acontece, né? Não é só um olhar que é invisibilizado, né? Uma identidade é invisibilizada, né? Uma história é invisibilizada, né? E a Lélia Gonzalez ela diz pra gente que quando isso acontece, quando outras pessoas falam pela gente, nós somos, a nossa voz ela é infantilizada, né? Então é preciso que a gente persista, né? A gente busque o nosso lugar de fala, justamente para que isso não aconteça, né? É preciso continuar a buscar o nosso lugar de fala, mesmo com todas as implicações, né? Todas as dificuldades, a gente precisa buscar o nosso lugar de fala. Que E lindeza. eu já escrevi um poema, inclusive, sobre isso, né? Que eu falo sobre o lugar da poesia e as Aham. tentativas, né, que existem de invisibilizar certas vozes que, Sim. que não são vistas como universais, que não são vistas como modelos, né, a serem seguidos. E esse poema se chama O que há de errado nesse lugar. Sim, eu conheço esse poema. Bem bonito ele. Ah, mas eu quero te perguntar agora, eu tenho uma coisa, tem uma alegria que eu tenho de estar fazendo essas entrevistas, é perguntar sobre as memórias das pessoas, né? Que Uhum, eu sou uma pessoa que estuda memórias praticamente todos os dias, assim, né? Eu fico questionando, às vezes, a minha mãe, meu pai, eu tô conversando pelo Zap, né, com a minha prima e fico perguntando, minha prima é um acervo, assim, de memórias tão grande e eu tô num processo de perguntar essas coisas das pessoas, né? E, sei uhum. lá, de repente acessar isso, né? Usar aquilo como uma imagem para a gente aumentar dentro do poema, né? Então tenho trabalhado um pouco isso daí. Eu perguntei para a Aquila sobre as memórias de chuva dela, eu perguntei para o Lucão sobre as memórias de mar dele, mas assim, tem um poema teu que diz que na fotografia em preto e branco a saudade é colorida. Então eu Uhum. queria te perguntar sobre as tuas memórias de saudade. Caramba! Minhas memórias de saudade. Ah, eu Isso. tenho saudade de tanta coisa, É, mas. Ai, meu Deus, minhas memórias de tem uma saudade. cena assim, específica da tua vida, um momento assim que tu lembres e que, poxa, isso aqui é o que mais representa essa memória, é o que eu sinto mais saudade. Caramba, Pedro, olha, eu tenho muita saudade da minha infância porque o Manuel sempre dizia, né? O único período da vida Uhum. dele que existe, né? Que a poesia dele existe é na infância, né? E eu Sim, sinto muita, eu lembro com muita saudade da minha infância porque por causa desses olhares, né? Que o nosso olhar quando a gente é criança ele é um olhar muito sem preconceitos, é um olhar sem maldade e a imaginação predomina, né? Durante essa nossa fase da vida, tudo é mais fácil da gente imaginar, né? Então, eu acho que para quem é poeta, né, a nossa história com a poesia começa aí, né? Então, quando a gente cresce, é, começa a entender, né, que aquilo é poesia. Às vezes a gente busca nessas memórias, né, a, a fonte, né? A poesia mesmo. é verdade. Tanta coisa, tantos momentos assim, esse período da infância, de verdade, é um super acervo, né? De memórias, assim, pra gente, né? Eu lembro, tem um poema meu que se chama Feliz Aniversário,
que poderia ser infeliz aniversário, mas ele é feliz por conta de todas as coisas assim que meu pai, minha mãe, né? Eu lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, eu falei para meu pai e para minha mãe que eu queria uma festa de aniversário de verdade, né? Aquelas com balões, assim, com muita gente, com muita criança, e eles resolveram fazer um baile de carnaval na casa da minha avó, né? Era uma casa antiga, bonita, assim. E aí fiz esse baile. Aí minha mãe e meu pai fizeram. Eu faço aniversário dia 10 de fevereiro, aquariano. Meu irmão faz aniversário no dia 20 de fevereiro, pisciano. E aí eles falaram, vamos fazer uma festa junta. Eu ia fazer 7 anos, meu irmão 5 anos de idade. E aí eles arrumaram a casa, assim, ficaram dias, né, preparando coisas e tal. E no dia da festa, às 5 da tarde, começou a chover. Aquela chuva amazônica nossa, que você sabe, como a gente fala aqui, né? Aquela chuva da baguda, né, Luana? E aí começou a chover tanto, 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 Aline, assim, à frente da festa toda. Enfim, foi um desastre. Foi embora a luz nesse dia, porque tu sabe que aqui a gente sofre por isso, né? Não Nossa, pode que chover maravilha. muito. Se chover, a gente... E aí meu tio chegou de Fortaleza meia-noite e a chuva ainda não tinha parado. Meu pai se trancou dentro do banheiro e chorou. Chorou muito, porque ele desejou muito aquela festa. Mas tu sabias que das minhas festas de infância, essa é a que eu mais lembro, é a que mais conversa comigo? Então, tipo, por isso pra dizer, né, que poderia se chamar Infeliz Aniversário, mas pra mim é tão significativa, É é o tão bonito. Eu aniversário vou que você lembra, né? É o que você vai é, lembrar, vai levar, né? e se eu Mas vou com isso pra sempre dentro de mim, assim, tá marcado aqui dentro. eu tenho boas memórias de chuva. De chuva, de... Ah, que bom. Aline, você prometeu que vai ler poemas inéditos hoje pra gente, que você Sim. construiu ao longo desse período de quarentena. Então, agora eu já quero um primeiro poema. Tá, então, como eu falei do lugar da poesia, até já comentei, contei a história desse poema, né? Que eu Aham, escrevi sobre o lugar da poesia, né? E todas essas tentativas de invisibilização, né? De vozes que não servem como modelo. Que eu escrevi esse uhum, poema chamado O que há de errado nesse lugar. sim. As raízes da minha terra desenharam em mim a ancestralidade dos meus antepassados. O meu cabelo preto, a estatura do meu corpo, os traços incomuns do meu rosto. Tudo se harmoniza, tudo está completo. Minha rima não nasceu em outro lugar. Não tenho os cabelos claros ou a pele branca. Minha poesia não fala dos prédios da Avenida Paulista. O meu verso não pisa nas areias de Copacabana. E ainda que fale, ainda que pise, a poesia dos meus antepassados não será vendida em livrarias, nem receberá prêmios importantes. Mas se eu não escrever, como vão saber o gosto que tem o roxo em meus lábios? Ah, esse poema é uma delícia. Ele é maravilhoso. Eu adoro esse poema. Ele é, enfim, é daqueles poemas que a gente de fato tem que ler para se descobrir, né? Para se perguntar, né? Muita coisa sobre a gente. Esse É, sim, poema é lindo, Aline. A tua... é, Não, assim, eu tô falando assim, eu falei para todos os convidados, né? Conheço todos os entrevistados. Mas meu medo de chegar até o teu dia era justamente esse, porque senão eu ia ficar aqui toda hora babando, 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 babando para ti. E eu não posso fazer isso, né? Porque senão a entrevista se torna chata, né? fica Mas chato, é esse poema é maravilhoso. Tenho um certeza que o poema, pessoal aí adorou. Tem muitos comentários sim, bonitos. um Pode poema, falar. um poema muito importante para mim. Foi realmente um poema divisor de águas, assim, que um momento que eu precisava olhar mais para dentro mesmo e Ah, reconhecer as minhas subjetividades, né? Enquanto mulher, sim. enquanto amapaense, enquanto nortista, enquanto amazônida, né? Enquanto, É. enfim, Aline, eu estava fazendo uma pesquisa nas tuas fotografias. Hoje, gente, inclusive, essas fotografias aqui são da Aline, ó. Algumas aqui que estão, outras não dá para ver porque está um pouco mais para cima, assim. Mas eu percebi uma coisa que é muito recorrente nas tuas fotografias, que é o sorriso.
E eu gostaria de saber por que que o sorriso te encanta. Nossa, que pergunta assim delicada, né? É, Cara, olha, eu sou apaixonada por sorrisos, viu? Sou apaixonada, eu gosto de ver. Acho que eu gosto de ver as pessoas felizes, gosto de pegar as pessoas distraídas no momento assim de alegria, né? Eu acho que faz sim, parte da fotografia, assim, do cenário, do dia a dia, né? Faz parte, né? E quando a gente tem essa sorte de capturar, né, esse momento, seja na poesia, seja na fotografia, né? A gente foi feliz, né? A gente pode dizer que a gente foi feliz de vivenciar esse pequeno momento, né, de alegria, de felicidade de alguém. Então, é verdade. eu sou muito observadora, né, desde criança, né, sempre me falaram isso. E eu acho que para você escrever poesia ou fotografar, você precisa, você precisa muito disso. Observar, ter paciência e observar. Que lindo. Eu fiquei vendo que ali nas tuas fotos tem sorriso em preto e branco, tem sorriso colorido. E eu Sim, achei assim isso uma coisa muito bonita. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa essas fotografias com sorriso. Eu acho que você ainda não tinha observado isso de repente lá, ah, mas eu acabei assim abrindo e falei, gente, quanta gente sorrindo aqui. Falei, vou perguntar sobre isso daí para ela. Por que sim. esse sorriso? Por que o sorriso encanta tanto, né? Bom, Aline, eu acho que a gente já falou aqui, assim, mas vamos ampliar isso um pouco mais. Eu queria saber qual é a tua primeira memória, assim, de poesia, com a poesia, quando você viu, meu Deus, isso aqui é poesia. Nossa, quando eu falei para ti, né, da questão da infância, né, eu guardo memórias muito peculiares, assim. Eu lembro que por exemplo, que eu gostava muito de cavalos, né? Eu tinha um cavalo de brinquedo e tinha um filme que eu gostava muito de assistir na sessão da tarde, que era sobre um corcel negro, né? E aquele corcel Ah, negro correndo na praia. Eu só lembro disso do filme, não lembro mais nada, né? E uau, eu escrevi um poema assim sobre meio que sobre essa memória de infância, né? Então, eu acho que quando eu guardo essas memórias, né? Eu acho que era para futuramente transformá-las em poesia. Se não for para isso, eu não sei mais para que servem essas memórias. E eu tenho um poema sobre o mar, que é justamente porque, para quem mora aqui no norte, né, no Amapá especificamente, a gente não tem o contato, né, direto com o mar, né? Fica muito distante da sim. gente. Então, mas isso não impediu que eu sonhasse, que eu imaginasse o mar, né? Então, por isso que eu escrevi esse poema, né? Aham. E uma outra coisa que eu acho que a gente está vivendo períodos turbulentos, né, dentro dessa confusão dos dias, né? Mundo, parece que a gente não consegue mais tocar o mundo, né? É difícil imaginar um mundo sem as paredes poéticas, assim, pra gente enfrentar a vida, Aline. Olha, para mim é impossível, Pedro. Para mim é impossível, porque é como o Manuel de Barros diz, né? A poesia ela aumenta o mundo, a imaginação aumenta o mundo. E Sim. sem a poesia a gente não consegue transver o mundo, né? A gente não consegue dar a nossa leitura do mundo, né? A gente não consegue expressar a nossa leitura do mundo. Então, pra gente que é artista, que é poeta, né? Então, eu acho que é como tirar aquilo que a gente respira, né? O Mário Quintana já falava, né, sobre isso, né? Quem faz um poema, né, abre uma janela, né? O poema ele é esse suspiro, né? Esse nosso respiro. Então, acho que um mundo sem poesia seria um mundo muito normal, né? Muito a cadeira vai servir só para sentar, a mesa vai servir só para escrever. Então, retirar isso do poeta é tirar as cores, né, dos olhos, dos olhares dele.
sim. E fora que eu acho que nesse período agora é, é um período que a gente tem que estar muito em contato com a poesia, Sim, né? Para a gente ter esse respiro, para que a gente possa essencial. chegar, né, na superfície de tudo isso e, sei lá, respirar mesmo e gritar, né? Porque a gente aprendeu e a gente sabe, né, que poesia é um lugar para você fazer o que você achar que pode fazer. Então, a poesia é esse oxigênio, né, para gente. Então, a Sim, gente tem que caminhar mesmo para que isso cada vez mais esteja presente na vida das pessoas. Eu acho que a nossa função também, enquanto poetas, é um pouco disso, né? É a gente trazer um pouco desse suspiro para as pessoas, desse gás, né? Dessa energia que está nos faltando, né? Nesse momento. sim. Eu quero agora que tu leias mais um poema pra gente. Bom, já que eu falei do poema do mar, né? Eu vou procurar Sim. ele aqui. Aline, assim, olha, eu tô pedindo em momentos para que você leia os poemas, mas assim, se tu sentir a vontade de ler, tu vai lendo aí, porque a gente vai adorar aqui. Tá, a gente falou de memórias também, né? Aham. Bom, o Encontros Secretos com o Mar, ele fala de memória, então eu vou ler ele, tá? Tá Esse bom. poema, como eu já falei, é Encontros Secretos com o Mar, ele tem esse nome. E ele fala Ó, sobre essa ai, que lindo questão nome. do Tô com imaginário. inveja. Então, esse poema vai falar justamente sobre isso, né? Sobre esses meus encontros secretos, né? Que eu tive com o mar, mesmo, né? Não vendo ele tão de perto. Eu fui conhecer Mesmo o tão mar já, distante, né? Mesmo assim, mesmo tão. distante. Eu só fui conhecer o mar já adulta já. E ele é assim. Em um sonho pueril, um corcel negro corria sobre a areia branca da praia, desértica, intacta. O sol acentuava o brilho do negro pelo, enquanto as crinas eram lençóis secando ao vento. Em sonhos juvenis, o mar entoava um barulhinho bom, e o vento, em leves açoites, agitava as folhagens das palmeiras. Era então que a casa em segredo desenterrava o piso do solo e alçava voos para o encontro inusitado com o mar. Por muitas noites, adormeci noturna na praia imaginária. Não entendia por que nunca era noite nas praias do calendário. Mas é verdade que foi em um domingo azul que nasceu o primeiro blues menino, o amor primeiro. Cresci com os pés pisando a areia branca, mesmo sem conhecer o mar. Ah, lindo, 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 lindo. Eu vou compartilhar aqui um que tu conhece e, enfim, mas eu acho sempre importante, né? Eu leio aqui poemas que eu gosto e que eu acho que as pessoas também deveriam conhecer. Não gostar, de repente, né? Mas conhecer, pelo menos, né? Esse se chama Coqueiral e é da Matilde Campilho. E diz assim: a saudade é um batimento que rebenta assim 28 vezes, desde meu ombro tatuado de desastre até a boca, até a rosa pendurada em sua boca. E o amor, neste caso específico, é um mergulho destemido que deriva quase sempre de uma nota climática apenas para convergir no osso frontal do crânio do rei da ilusão. Terno é o seu rosto. Senhor, os ossinhos do mundo são de mel e ouro. Esse poema, eu acho ele tão despretensioso, de verdade, assim. Mas, É de uma e é de uma delicadeza igual esse seu, assim. Eu não sei em que momento que a Matilde escreveu esse poema, mas assim, eu gosto muito de quando eu vejo um poema despretensioso. Eu comecei com Rabo de Baleia, que também acho despretensioso. E Rabo de Baleia me lembra muito, muito, muito a tua escrita, muito. Me lembra muito a tua personalidade, sabe? De olhar as coisas. E é tudo tão simples, não precisa de muita coisa. E de repente tu tem uma coisa tão fantástica, assim. É a mesma coisa que eu sinto por esses poemas, ou os poemas que eu selecionei hoje, todos são assim. Eles me lembram a tua poesia, me lembram a tua personalidade de tal que honra, forma que tu nem imaginas, assim. que É honra. verdade. Bom, Adoro esses pode poetas, falar. adoro
Poemas. Eu adoro essas poetas, são uma das minhas preferidas, Matilde, Alice, amo demais. São Eu poesias sei assim disso. grandiosas, cara, muito boas. Bom, a próxima pergunta, eu acho que é uma pergunta um pouco difícil, assim, mas eu quis te perguntar porque eu tenho muita curiosidade sobre isso. Uhum. Se você pudesse transformar algo em poesia, o que você transformaria? Caramba, se pudesse transformar algo em poesia. Qualquer coisa. Ai, nossa, isso é difícil, hein, Pedro? Essa é difícil, Isso é mas eu difícil. acho que é importante você compartilhar isso com seus fãs. Olha, vou dizer algo muito particular, viu? Pode dizer. Eu colocaria no poema, além dos sorrisos dos meus sobrinhos, colocaria aquelas falas assim mais inusitadas, assim, aquelas pequenas alegrias assim que eu sinto quando eu tô com eles, que são momentos muito especiais para mim. Colocaria esses pequenos momentos assim de coisas simples mesmo, sabe? Mas que não sei, parece assim que a gente vive para esses momentos mesmo, sabe? Nada mais importa, sabe? E eu acho que esses pequenos momentos eu quero e procuro colocar na minha poesia. Ah, que lindeza. Os sobrinhos, aqui eu tenho uma sobrinha, né, que, enfim, que todo mundo acho que conhece ela, e eu tenho vários outros, assim, os filhos dos meus primos, né, os mais próximos, são todos meus sobrinhos, né? E para mim também, assim, é aquela alegria, né? A gente olhar aquelas crianças e ver o quanta coisa tem ali, assim, né? Eu fico também no aguardo, assim, sempre de ver eles dizerem alguma coisa que para mim seja muito poético, seja muito. Agora esse período assim, né? Que alguns estão começando a falar, então eu não consigo estar muito próximo, porque cada um tem que estar na sua casa, né? Então, essas pequenas travessuras a gente não acompanha tanto agora. Mas é isso mesmo, é muito bonito mesmo a gente poder transformar isso, essas pequenas criaturinhas, né, em Hum, poesia. a gente se E eu revê quero, também, né? tem um Se pouco rever um disso, né? pouquinho. E eu queria te perguntar agora, Aline, essa é uma pergunta bem subjetiva, assim. Já foi perguntada antes, Uhum. mas eu queria te perguntar, como é que tu encara a página em branco? Nossa, caramba. Como é que eu encaro a página em branco? Isso. Encarar a página em branco é Cara, ia falar um desafio, mas é um convite. É muito mais um convite do que um desafio, né? É um convite a observar, sabe, a estar mais atento, né? A página em branco ela te convida a ficar mais atento, né? Te lembra também que no decorrer do teu dia a dia, né? Você tem que dar aquela pausa para pensar mesmo, para refletir. E o momento da página em branco é bem esse também, e é um encontro, né? Às vezes, quando eu menos espero, né, eu vejo alguma cena assim no dia a dia e de repente surge, né, um poema. Para mim, eu tenho muito isso, né? De repente, não espero um poema, né? Não espero por Uhum. inspiração também, né? O Manuel de Barros falava sobre isso, né? Então, acho que o dia, né? O dia, os pequenos acontecimentos do dia, eles te convidam, né? A esse reencontro, né? Com a página em branco, né? Eu não espero por um poema, né? Mas ele acontece. Ele acontece às vezes quando eu estou mais distraída possível, né? E ele acontece. E a página em branco, ela é esse convite, né? Esse encontro, esse reencontro com a poesia, né? Isso que tu falaste é algo, essa palavra, né, encontro, é uma coisa muito bonita, isso é muito grande, Sim, né, porque sim, sim. a poesia, ela tá aí, né, ela tá aí.
A gente sabe disso, né? A gente sente, né? Poesia é para sentir. Se a gente não sente, não é. É qualquer coisa, assim, é uma. Sim. Mas poesia, ela é isso, é esse sentimento, é essa coisa toda. E tu defines muito bem isso, de a página em branco, ela proporciona esse encontro. Isso é muito bonito, é fantástico. Agora sim, respondida essa pergunta, a próxima é: qual é a língua da poesia? Ai, a língua da poesia. Isso. A poesia, Pedro, ela precisa falar várias linguagens, na verdade, né? A poesia, ela Aham. precisa, antes de tudo, falar a linguagem da pluralidade, né? A linguagem da diversidade, a linguagem da coragem também, né? Porque você precisa ter muita coragem, né? Para transver o mundo, né? O Manuel de Barros fala isso. A gente precisa É, transver o mundo através da poesia. Então, por isso que eu falo, eu preciso ter muita coragem, né? De colocar, assim, as tuas subjetividades no papel, colocar as tuas subjetividades na poesia. E a Elisa Lucinda fala, né? E isso é tão importante, né? A Elisa Lucinda falou uma vez numa entrevista, né? Que ninguém pode deter a arte, né? Ninguém pode deter a arte. Talvez você não possa sim. falar uma coisa diretamente, né? Mas você pode falar através da arte, você pode falar através da poesia, né? Então eu acho isso uma característica muito bonita da poesia, né? Você não pode deter a arte, não pode deter a poesia. E deixa eu ver o que mais. E o Manuel de Barros falava também que a linguagem, né, da poesia é a linguagem do encantamento, né? Eu tenho até uma anotação dele que ele diz assim: a poesia, ela se dirige à sensibilidade. Eu não quero dar informações, eu quero dar encantamento. E eu acho que a poesia, ela tem que falar essa linguagem também, a linguagem do encantamento. E tem a Adélia Prado também, Sim. né? A Adélia Prado, ela usa a linguagem da sedução. Então, eu acho que a poesia precisa seduzir também. Sim, com certeza. Eu separei mais um poema aqui, eu já quero que tu prepares também aí outro, pra gente já começar aqui de novo mais uma rodada de leituras de poemas. Esse aqui, a nossa amiga Flávia Pontes está aqui online com a gente. Flávia, super beijo pra Beijo, você, meu Flávia. amor. E esse daqui eu vou dedicar a Flávia, se chama Antibélica e é da Elisa Lucinda. E diz assim: fazia roupinhas de boneca, meu Deus, tão linda que ela era, tão linda. Os vestidinhos bem feitos e muito bem acabadinhos por dentro e por fora eram arte. Eu disse: como você é linda fazendo estas roupinhas de boneca, linda! Ela me olhou doce e de dentro dos olhos de seus 65 anos saltou a menina de 8 para me dizer singela: é só tirar o modelo. Senti amor pela senhora e pena pequena. Ah, tem gente que é poema. Te amo, Elisa. Elisa maravilhosa, né? Ah. E aí, o seu? Quero saber o seu agora. Bom, já que você leu Antibélica, eu vou recitar um poema, eu vou dizer um poema que se chama Desejo. Não é que ele fala, ele conversa um pouquinho, eu acho, com esse poema aí da Elisa. E é assim: sempre sonhou tocar um instrumento, nem que fosse um triângulo ou uma flautinha doce. Como era lindo o instrumento musical. Sua presença, até mesmo silenciosa, deixava o ambiente mais bonito, mais leve. Uma paz interior a abraçava quando estava frente a frente um instrumento. Sonhava também, desde pequena, falar um idioma que não fosse o seu. Queria saber como se diziam todas as palavras em outras línguas: caderno, ônibus, paráfrase, órgão, itinerário. Estudou outras línguas, aprendeu que table é mesa e computador ordinateur. Ah, mas o instrumento musical virou só um desejo batucando em seu peito quente.
Esse final é lindo! É um dos finais mais lindos de poemas que eu já vi, que eu já pude ouvir na vida. É muito bom. É lindo, é surpreendente, Ai, Aline, ó, vou dizer uma coisa aqui, viu? Vou dizer mais nada, porque senão vai ficar um negócio aqui complicado. Aline, eu quero saber agora se tu pudesse transformar um poema numa casa, em qual poema tu moraria? Qual poema? Aquele que tu diz assim, meu Deus, eu quero morar nesse poema, porque esse poema, ele é maravilhoso, ele é transformador, ele me toca, ele me pega na ponta, cabeça e vai fazendo os sucos profundos, assim, como diz a Célia. Olha, é uma pergunta muito difícil para mim, porque olha, eu tenho Eu gostaria de morar num conjunto habitacional, é isso. sim, mas tem um poema da Elisa Lucinda que me toca muito, que eu amo demais, que eu fiquei apaixonada a primeira vez que eu vi ela recitar, que é o poema chamado Meninos São José. E quando ela leu, Ah, ela dedicou esse poema, né, para Macapá, né? Porque ela sim. soube que o padroeiro da nossa cidade, né, São José. E esse poema, Pedro, ele fala, ai, daquela coisa de preservar a infância, sabe? De preservar as crianças, preservar uma infância feliz, uma infância sem consumismo, né? Sobre também a liberdade, né, que a criança precisa, né, para crescer. E é um poema maravilhoso mesmo, que eu amo muito. Queria que Ai, fosse querido, minha o pessoal casinha. eu acho que se me perguntassem, se me fizessem essa pergunta, cara, também para mim é muito difícil. Olha, tá vendo? Invertendo os papéis, eu não sei onde, É onde eu difícil. moraria, mas eu acho de verdade assim. Tem uma poeta aqui em Macapá, gente, o pessoal de Macapá que está assistindo, pelo amor de Deus, me coloque em contato com essa poeta. Eu sou muito fã dela. Que a Aline também é. Elilde Viana é o nome dela. Tem um livro Sim. maravilhoso chamado Vestes d'Água. E eu Vestes moraria d'água. num poema da Elilde Viana, Vestes da Alma, né? Da alma, né? E eu moraria num poema da Elilde Viana chamado Faxina. Gente, esse poema é muito lindo, lindo demais, é assim, fantástico. Eu moraria num poema daqui de casa mesmo, né? Um da Elilde Viana, que é maravilhoso. Quem tiver esse livro, por favor, leia. Vocês vão adorar, vão amar. Assim. É E maravilhosa. a Eliud é fantástica. A Eliud podia estar aqui hoje, né, Aline? Com a gente poder Batendo esse entrevistar ela. papo. Assim, então... Seria maravilhoso. Sim. Eu vou compartilhar contigo é, mais um poema da Elisa, porque eu sei que tu adora, tu gosta muito da Elisa. E como eu te falei, né, separei aqui assim, os livros que eu separei são de poetas que eu gosto e poemas que eu gosto muito e quero que as pessoas também não necessariamente gostem, mas comecem a olhar para esses poemas, né, com outros olhares, enfim. Já prepara um teu também aí, tá bom? Tá. Esse se chama Texto para uma Separação. Olha aqui, olhos de azeviche. Vamos acertar as contas, porque é no dia de hoje que você vai embora daqui. Mas antes, por obséquio, quer me devolver o equilíbrio? Quer me dizer por que você sumiu? Quer se tocar e botar meu marca-passo para consertar? Quer me deixar na minha? Quer tirar a mão de dentro da minha calcinha? Olha aqui, olhos de azeviche. Quer parar de torcer pro meu fim dentro do meu próprio estádio? Quer parar de sax doer no meu próprio rádio? Vem cá, não vai assim. Antes quer ter a delicadeza de colar o meu espelho, assim. Agora fica de joelhos e comece a cuspir todos os meus beijos.
Isso. Agora recolhe, engole a farta coreografia destas línguas. Varre com a língua esses anseios, não haverá mais filhos, pulsações e instintos animais. Hoje eu me suicido ingerindo 7 caixas de anticoncepcionais. Trata-se de um despejo. Detetize essa chateação que a gente chamou de desejo. Pronto. Última revista. Leve também essa bobagem que você chamou de amor à primeira vista. Olhos de azeviche, vem cá. Apague esse gosto de pescoço da minha boca e leve esses presentes que você me deu, essa cara de pau, essa textura de verniz. Tire também esse sentimento de penetração, esse modo com que você me quis, esses ensaios de idas e voltas, essa esfregação, esse Bob Wilson erotizado que a gente chamou de tesão. Pronto, olhos de azeviche. Pode partir. Estou calma. Quero ficar sozinha. Eu, minha alma. Agora pode ir. Gente, cadê minha alma que estava aqui? Ai, Elisa. Elisa sempre arrasa, né? Ô, mulher. Só ela sabe terminar um Agora, poema assim. não é? Agora você, Aline, sua vez. Bom, escolhi um poema curtinho aqui, que ele fala, né, um pouquinho desse estar com outra pessoa, né? E dessa troca, assim, sabe? Quando você tem uma troca, né, com alguém. E esse poema se Sim. chama Descobertas. E é assim. Achou engraçado dizer a mamãe que fez, ao invés de a mãe que fez ou ainda a minha mãe fez. Pensei, qual seria a diferença? Perambulei as sentenças para tentar entender o efeito de cada frase sobre a nossa conversa de descobertas. Era a primeira vez que alguém achava bonito um adulto dizer mamãe ao invés de mãe. Descoberta é o nome desse? Descobertas. Descobertas. Nossa, que perfeito, hein, Aline? Vamos jogar? Vamos. Prepara então esse coração aí, porque eu acho que agora o negócio vai ser Eita, meu complicado. Deus. Um lugar para a poesia. Um lugar para poesia? O Isso, Amapá. tu diz assim. Esse é o Amapá? Ai, que lindo. Amapá. Um poeta ou uma poeta necessária para a vida. Pedro, você é um poeta necessário para o mundo. Meu Deus, eu. Hum, Eu sei que você ia dizer outra, mas gostei, gostei. Um precisa poema que ler você gostaria de ter escrito. um poema que eu gostaria de ter escrito. Isso. Tu diz assim, meu Deus, eu queria ter escrito isso, que coisa mais linda, fofa. Vontade de levar no parque. Ai, um poema que eu queria ter escrito. A Terceira Via, da Adélia Prado. Apenas. Uau! Esse poema é o poema mesmo. Gente, esse poema é lindo demais. Demais mesmo. E o Lovinho diz ele assim, lindamente também. Eu gosto. É Sim. fantástico. Agora eu queria que tu me dissesse qualquer coisa que pra ti é poesia. Aquela coisa assim que tu olha e tu diz, meu Deus, isso é poesia. E aquilo te inunda, sabe? Aquilo te deixa tão sentindo tanta coisa boa, fantástica. É alegria, é tristeza ao mesmo tempo, é tudo assim, sabe? Eu queria que tu me dissesse. O que te deixa assim? Hum, o que me deixa sempre, assim, à beira de um poema é o pôr do sol, é o pôr do sol da minha cidade. É o pôr do sol.
porque, não sei, é uma atmosfera, assim, de transformação, sabe? Que para mim é sempre um mistério, né? O pôr do sol. É uma coisa assim que a gente vê todo dia, mas que, não sei, não perde o mistério para mim, não perde o encanto. É essa transformação, assim, que acontece em pouco tempo, né? Em minutos, assim. E eu sempre gosto, assim, dessa atmosfera, dessa metamorfose, né? Da transformação do dia em noite, para mim é sempre poético. Que bonito, Aline. Agora, toda vez que eu for olhar um pôr do sol, eu vou lembrar de você. Pode ter certeza disso, viu? O pôr do sol aqui do Amapá, de fato, é uma coisa linda demais. Ontem eu pude filmar o pôr do sol, fiz umas fotos e tal. E é de fato essa coisa que inunda mesmo e deixa a gente muito feliz, né? Se ver o Rio Amazonas, já falei isso aqui na live com o Lucão, se eu ver o Rio Amazonas já era. É poesia na certa, sabe? E poucas vezes eu tive a oportunidade de descer ali, assim, né? Ir caminhando até a beira do rio, até a boca do rio, né? E ali sentir aquela água dele, a lama, né? É fantástico, assim. Isso não tem nenhum outro lugar do mundo. Essas duas coisas de verdade, esse pôr do sol nosso e esse rio Amazonas, que, Sim. enfim, é algo que de fato encanta pra caramba a gente. Bom, Aline, passou muito rápido, né? Nossa, já? Já! Rapidinho. Isso! Já estamos aqui quase 47, quase 50 minutinhos conversando sobre poesia. Muito bom sempre conversar contigo. E eu fico muito feliz e, sei lá, assim, como eu te falei, né, mais cedo, eu sou super teu fã. Você, Lil de Viana, Carla Nobre, são poetas nossas. Aqui tem muitas outras, né, claro. Mas, assim, minhas amigas mais próximas, né, você, Carla, Mari, Bárbara Primavera, tanta gente fantástica. Não vou ficar citando nomes, porque tem muitas outras que eu amo e admiro, assim. Você é meu top 1, assim, sabe? A primeira, sabe? Então, eu queria te dizer isso e para mim foi uma alegria poder falar contigo sobre essas coisas todas e sobre a poesia que a gente ama, que a gente respeita, é a nossa religião, né? É a poesia. Então, era isso. Pode se despedir da galera, mas não sai daí. Tá. Gente, queria agradecer, né? Dedicar também essa live para uma pessoa muito querida, que é a Carla Nobre. Tá passando por um momento, assim, bem difícil, né? Mas deixo aqui toda a minha admiração pelo amor dela, pela literatura, que é uma coisa, assim, incrível, gente. A dedicação dela. Ela é professora também, então a minha admiração é dupla por ela. E ela é uma pessoa, assim, que eu admiro demais, sabe? Não só na literatura, mas esse amor que ela dedica à literatura, à poesia é realmente muito especial. E eu queria dedicar essa minha participação, né, os poemas que eu li, para ela, porque ela é uma escola pra gente, né, Pedro? A Carla, enfim. Vou falar que não, que senão a gente começa, né? Querer chorar, essas coisas todas. Bom, gente, esse episódio de hoje a gente vai chamar de Um Instante Poesia. Foi muito rápido, né? Mas foi bonito, foi gostoso, foi saboroso a gente poder conversar com a Aline. Na semana que vem, na terça-feira, eu não vou estar aqui com vocês, porque quem vai apresentar o próximo episódio é a nossa querida Áquila Emanuele, que vai entrevistar um cara fantástico que já foi para lugares incríveis com a poesia, já encontrou pessoas sensacionais com a poesia. Ele não é daqui, ele é lá de Belo Horizonte. E olha só, vocês vão amar conhecer a poesia desse cara fantástico. Então, quem será que vem aí, hein? Quem será? Vou dar uma Eu tenho dica, certeza que Pedro. pode dar uma dica. Ele é sensacional. Eu também acho. Então, esse foi o episódio de hoje, viu, gente? Obrigado pela participação de todos vocês. Daqui a pouco a gente vai compartilhar a live lá no nosso feed, aqui no Instagram da Duas Telas.
Então, ó, muito obrigado pela participação de todos vocês. Vamos compartilhar a live para que mais pessoas possam assistir. E hoje foi isso. Obrigado pela companhia. Vocês, como sempre, maravilhosos. Beijo, Aline. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Nada.